Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Uma ordem que Jesus Cristo deu: ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu não vim com livros escritos por pensamentos humanos. O apóstolo Paulo fala assim que toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus. O apóstolo Pedro escreveu assim, que a escritura nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito de Deus. E Jesus disse assim em Mateus 24:35: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Em João capítulo 12 diz que Jesus falou assim: eu vim não para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. O mundo precisa de um salvador, por isso que ele veio. Eu não vim condenar, eu vim salvar o mundo. Mas aquele que não crê nas minhas palavras, ele vai ser julgado pela palavra que foi pregada. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Religião são homens que pegaram a Bíblia, interpretaram ao seu bel prazer para fazerem lucro, para ganharem dinheiro. Mas Jesus me chamou para pregar o Evangelho, e Ele falou: de graça você recebeu essa salvação, então de graça você dá. Então nós não viemos vender nada, não somos comerciantes. Eu não tenho livro, não tenho CD de música, eu não vendo nada. Mas eu tenho por obrigação pregar tudo quanto está escrito neste livro, porque Deus vai cobrar tanto de mim, para que eu fale a verdade, e Deus vai cobrar de você, se você tampar os ouvidos. João capítulo 14, gosto muito desse capítulo. Jesus faz as suas últimas admoestações, ensinos para os seus discípulos antes dele ser morto. Ele fala: olha, eu estou indo para a casa do meu pai, e eu volto. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu estou indo preparar lugar, mas eu volto. Creia em Deus e creia também em mim. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, a certeza das coisas que esperamos. Lá em João capítulo 3, a segunda carta, no capítulo 3, aliás, da carta do apóstolo Pedro, ele diz que no final dos tempos iriam zombar dessa promessa, a promessa da sua vinda. Iriam dizer: cadê? Cadê a promessa? Vocês falam tanto que Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar, e não volta nunca. Não, ele já voltou. Tem pessoas que fazem: ele volta para quem morre.
Conversa. A Bíblia diz que todo olho verá nas nuvens dos céus, com poder e com grande glória ele virá nas nuvens. Todo olho verá, até aquele que o traspassaram, até aqueles que o mataram lá na cruz, aqueles soldados romanos, Pilatos, um dia vai ter que assistir isso. Lá do inferno, Pilatos, rei Herodes, vai ter que ver Jesus Cristo voltando para cumprir suas promessas. Eu falo lá do inferno, porque Jesus contou a história do rico, e o rico estava no inferno, e ele enxergava o céu, e ele enxergava a sua família na terra. Eu não quero que a minha família venha para este lugar de tormento. Manda o Lázaro sair do céu e descer lá na terra. Aí Jesus disse: não, lá na terra eles têm a palavra, eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouçam-nos. Se não acreditar nos profetas, vai acreditar em quem? Morto? Morto morreu, acabou, está aguardando o dia do juízo. Morto não prega evangelho, morto não pode ajudar vocês em nada. E a gente anda pelas cidades por aqui, a gente vê pessoas rezando para morto, se ajoelhando diante de morto. Morto não pode fazer nada por vocês. João 3,13, Jesus disse: ninguém, absolutamente ninguém, nem Maria, nem Maomé, porque diz que Maria e Maomé ressuscitou. Não, é mentira. Ninguém subiu aos céus, porque para subir nos céus precisa ressuscitar o corpo, e precisa ter testemunha. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, mais de 500 pessoas viram Jesus subindo para o céu. Atos capítulo 1, a multidão toda ali reunida, e Jesus subindo para o céu. 2 anjos, um de cada lado. E os anjos falaram para aquela multidão: homens galileus, por que vocês estão espantados, olhando para esse Jesus? É estranho aos olhos dos homens alguém depois da morte ressuscitar e subir para o céu com o mesmo corpo, e 2 anjos de cada lado. Isso não é normal. Isso não aconteceu com Maria, isso não aconteceu com Maomé, isso não aconteceu com Buda, isso não aconteceu com homem nenhum. Por isso que ele dividiu a história antes dele e depois dele. Ele é tudo. A Bíblia diz que ele é tudo. Nada do que foi feito se fez sem ele. Ele é o princípio de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. E esse mundo fala que Deus não existe, claro. Ficam rezando para morto, esperando que o morto fale com ele. Fiquem rezando para uma estátua, esperando que a estátua fale com ele. Não, filho. O único que pode falar com você foi esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos, ao qual vocês o mataram. Sabia que você é culpado da morte dele? A gente quer jogar a culpa no Pilatos. Pilatos foi culpado. A gente quer jogar a culpa no rei Herodes. Rei Herodes foi culpado. A gente quer jogar a culpa no sumo sacerdote. Anás e Caifás também foram culpados. Mas eu sou o principal pecador, porque eu vou ter que comparecer perante ele. Você terá que comparecer perante ele para ser julgado. E se você comparecer perante ele como quem que o matou, é claro que você não vai ser salvo. Mas se você comparecer com ele como seu advogado, pode esquecer Maria. A Bíblia diz: filhinho, não pequeis. Se pecarmos,
nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele pisou no lagar sozinho, diz a Bíblia. Sozinho. Ele alcançou essa tão grande salvação. Não precisou de Moisés, não precisou da Maria. Usaram. Deus usou homens, Deus usou mulheres para apresentar Jesus Cristo a este mundo. E continua usando. Para, através da pregação das Escrituras, mostrar que Deus está vivo. Ele não está morto, não é um boneco para se pendurar em retrovisor de carro. Jesus Cristo não é um bonequinho que se pendura em retrovisor de carro. Jesus Cristo não é um bonequinho para se pendurar numa cruz, porque Ele ressuscitou. Vive pelos séculos dos séculos. E vai voltar. Os homens ficaram espantados, olhando Ele. Já fazia 40 dias que Ele tinha sido assassinado naquela cruz. E agora Ele ali, com um corpo diferente. Um corpo que não tinha mais sangue, porque o sangue dele foi derramado na terra. Um corpo que não tinha mais dor, porque Ele mostrou as feridas. Olha aqui, Tomé, a ferida que fizeram em mim com a lança. Olha aqui, Tomé, seu incrédulo, as feridas que fizeram nas minhas mãos, nos meus pés. Aí Jesus falou assim: deixa de ser incrédulo, seja crente, Tomé. Aí Tomé se constituíram ele como padroeiro dos incrédulos. Você não precisa de padroeiro e nem de padroeira. A Bíblia diz que os olhos do Senhor Deus passeiam por toda a terra. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a terra. É desse Jesus, é desse Espírito que nós temos que falar. João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, e nem tenha medo. A gente vive uma geração de medrosos. A gente está vivendo uma geração de covardes. Uma geração que tem medo de tudo e de todos. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará todas as demais coisas? Jesus falou assim para os seus discípulos: olhem para as aves do céu, não semeiam, não trabalham, nem ajuntam comida no celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vocês muito mais do que um pardal? Se o pardal cair morto aqui na praça, ele deixa de existir. Mas Jesus falou assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Que proveito que vai ter nisso? Passei aqui por Cachoeira de Emas, um lugar turístico, onde milhares de pessoas já veio visitar, e o lugar está morto. É porque falaram para
para você, fica em casa, fica em casa debaixo da cama. Fica ali em casa debaixo da cama. Não sai na rua não, senão você vai ficar doente e você morre. E o povo com medo, e a televisão colocando medo neles. Tenha medo, tenha medo, tenha medo. E a Bíblia falando, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. A Bíblia fala não temas 366 vezes. Porque Deus é maior. Sabe por que eu não preciso de Maria? Porque Deus é maior. Sabe por que eu não preciso de Pedro? Nem de nenhum padroeiro? Porque Deus é maior. Sabe por que eu não preciso de religião? Sabe por que eu não preciso de maconha? Sabe por que eu não preciso de drogas? Porque Deus é maior. O mundo vive de idolatrias. Estava no posto de gasolina. Aí chegou 5 pessoas dentro de um carro. E quando eles levantaram a tampa do carro, veio aquele cheiro de maconha. E aquelas 5 pessoas com a camisa do time do Palmeiras. E aí eu lembrei. Quando Jesus encontrou com o endemoniado gadareno. E Jesus falou assim: qual é o seu nome? Aquele ser humano cheio de demônios disse: meu nome é Legião. Foi o diabo que respondeu: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Segundo os romanos, uma legião era 2.000. 2.000 soldados. Aí Jesus falou assim: saia dele. Sabe o que o diabo falou? Permita-nos que entrem nos porcos. E aí fica aquela torcida do Palmeiras: porco, porco. É porco porque estão cheios de demônio. Demônios da idolatria do futebol. Estão cheios de demônios. Demônios dos seus ídolos do cinema. Cheios de demônios por causa dos ídolos das religiões. Quem adora morto, quem reza para morto, está orando para ídolos. Porque Jesus Cristo é o único mediador. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único. Único. Que intercede por nós. Esse Espírito Santo que Jesus está falando para os seus discípulos. Eu estou indo para a casa do meu Pai. Eu tenho que ir. Porque se o grão de trigo cair na terra, ele fica só. Mas se esse grão de trigo morrer, ele produz muitos frutos. Por isso que Jesus falou: ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Eu a dou. Porque eu tenho o poder de tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida. Foi Ele que veio aqui oferecer a vida dele em resgate da nossa. Deus amou o mundo, sendo nós pecadores. Deus amou. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus não é aceitar as religiões. O amor de Deus não é você simplesmente escolhendo o que você vai acreditar. Jesus mandou pregar o Evangelho. O sangue dele nos purifica de todo pecado. O sangue da Maria, o sangue de Buda, o sangue de Maomé perdoa pecado. Ainda que se eles tivessem poder de perdoar, eu não ia acreditar. Porque para perdoar pecado tem que nascer sem pecado. E a Bíblia diz que todos nasceram de um pai e de uma mãe. Todos são filhos de Adão e Eva. Todos pecaram. Todos nasceram com pecado. Então, ainda que eles falem
Ainda que o padre fale que ele pode perdoar pecado, eu não acredito. Ainda que fale que Maria pode perdoar pecado, eu não acredito. Ainda que fale que o Buda pode perdoar pecado, eu não vou acreditar. Ainda que fale que Maomé pode perdoar pecado, eu não vou acreditar. Porque Jesus falou assim: eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei o Pai, e o Pai enviará outro Consolador. Outro. Quem que o Pai enviou depois de Jesus Cristo? O Papa? O Pedro? O Pedro é a pedra. Quem disse que Pedro é pedra? Pedro é um fiasco de pedra. A interpretação certa é que Pedro é uma pedrinha pequena. Paulo significa pequeno. Quem que Deus enviou? Maria. Deus enviou seu filho, e o filho morreu na cruz. Só que os pecados eram nossos e não eram dele. Por isso que a Bíblia diz que a morte não pôde retê-lo. A morte não conseguiu segurar ele na sepultura, porque o pecado era meu e seu. O pecado não era dele. Então a morte não conseguiu segurar ele lá na sepultura. Jesus falou assim: olha, quem crê em mim, ainda que morra, eu ressuscitarei. Como é triste quando a gente passa na frente de um cemitério ou de um velório e a gente vê a família chorando pelo ente querido que partiu. Um filho, uma mãe, um pai, um irmão. E as pessoas ficam ali chorando sem esperança. Sem esperança. Nenhuma religião da terra te dá esperança. É a esperança da eternidade. A esperança de eu ver aqueles que partiram com Cristo. A religião é só tristeza. Você tem que andar a pé de uma cidade para outra. Você tem que fazer sacrifício de ficar matando galinha preta, bode. Você tem que dar dinheiro e mais dinheiro para padre, para pastor, seja lá o que for. Religião é um lixo. A Bíblia diz que a verdadeira religião é você ajudar um órfão. Quantos órfãos que passam fome no mundo? Você tem ideia? Enquanto esse mundo gasta dinheiro com Rock in Rio, para adorar demônios do rock, esse mundo gastando dinheiro com Lula Palusa, para gastar dinheiro com homossexualismo em passeadas gays. Quantas pessoas morrendo indo para o inferno porque não tem o que comer, enquanto os bonitinhos querem se divertir. Guerras. Quantas pessoas morrendo por violência para poderem vender armas. Não é bolsonarista, lulista. A igreja de Jesus Cristo nunca esteve enfiado na política. A verdadeira igreja não. Eu deixo o outro Consolador. Ele estará com vocês para sempre. Se você morrer agora, você sabe para onde você está indo? Em católico, espírita, evangélico. Eu estou aqui perguntando para vocês. Se vocês morrerem hoje aqui, vocês de Porto Ferreira, se vocês, prefeito, vereadores, políticos, comerciantes, padres, se vocês morrerem hoje, vocês sabem para onde vocês vão? Vocês sabem o destino da sua alma? Vai se tornar a geração TikTok. Abre um videozinho idiota e fica andando risada.
abre outro vídeo idiota e fica dando risada. E abre mais outro, e mais outro, e mais outro vídeo idiota e fica dando risada. É a geração idiotizada, que não consegue ouvir, não conseguem e não querem ouvir aquilo que Jesus Cristo pregou. É porque é minha religião, porque eu sou católico, apostólico, romano, e daí? Seu nome está escrito no livro da vida. É porque eu sou evangélico da Assembleia de Deus, e daí? Seu nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz assim em Apocalipse 20, verso 15: aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, enxofre, a segunda morte. Eu falei aqui da primeira morte, que você vai no cemitério, que você vai no velório e você vê um corpo ali. Essa é a primeira morte, é a morte física. Jesus, ele venceu a morte, a física. Ele voltou com o mesmo corpo. A primeira pessoa que viu Jesus Cristo ressuscitado não foi Pedro, não foi Maria, não foi Moisés. A primeira pessoa que viu Jesus Cristo ressuscitado, sabe quem foi? Uma prostituta. Maria Madalena, uma prostituta. A primeira pessoa que viu. Que vergonha. Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Que vergonha. Pilatos, abaixo do rei Herodes. Que vergonha. César, imperador romano. Que desperdício. O homem controlava o maior império até hoje, Império Romano. E aquele homem chamado Jesus de Nazaré andava por ali, e Pilatos não viu quem era ele. Pilatos não conheceu quem era ele. O rei Herodes, pensando que ele veio aqui para botar uma coroa de ouro na cabeça, e quando o rei Herodes viu, ele tinha uma coroa de espinho. Aí Pilatos, todo confuso: o que vocês querem, matar ele? Os políticos mataram ele, a religião matou ele. Eu e você somos culpados da morte dele. E Deus matou ele também. Até o pai matou ele. Só que o pai matou ele. A Bíblia diz: agradou a Deus moê-lo. Quando Deus viu o seu filho sendo moído naquela cruz, foi proferida a profecia de Isaías 53. Quem é que deu crédito para a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele não tinha beleza, ele não tinha formosura, ele não tinha coroa de rei, ele não tinha roupa de rei, ele não tinha trono de rei. Mas Deus quis matar seu próprio filho, porque era o único remédio, era o único remédio que podia tirar o homem das garras do diabo,
que poderia livrar o ser humano da condenação eterna, do inferno. Aí o diabo vem com esse monte de religião. O apóstolo Paulo falou que no final dos tempos amontoariam para si doutores conforme seus próprios desejos. Aí onde você encontra igreja da maconha, igreja para adorar Beyoncé, igreja para adorar o jogador Maradona, igreja para adorar a morte, igreja dos gays. Você encontra igreja para adorar até o diabo dos Estados Unidos, igreja de Satanás. E sabe o que eles dizem? Não fala mal da religião, hein? Eu posso adorar o diabo que eu quiser. Você pode? Você pode adorar o diabo que você quiser. Mas eu tenho a obrigação de falar de um Deus que pode te jogar no inferno a qualquer momento. Mateus 10, 28. Jesus falou: não temas. Outra vez Deus falando: não temas os homens. Jesus não teve medo de Pilatos. Jesus, quando Pilatos perguntou: você é rei? Jesus falou assim: para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Mas o meu reino não é desse mundo. Jesus não queria o lugar de Pilatos. Jesus não estava brigando pelo trono de Roma, do César. Jesus não queria o título de sacerdote de Anás e Caifás. Por isso que Jesus falou: eu não busco a minha glória. A quem busca está buscando a glória do homem, um querendo mostrar para o outro que é melhor. Melhor? No que eu sou melhor do que você? Eu sou um miserável pecador pior do que você. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe aonde que Deus me achou? No lixo. Deus me achou no lixo. Foi me buscar lá no hospital, foi me buscar na cadeia, me tirou do lixo. Não vou querer buscar uma glória que não pertence a mim. Mas os líderes religiosos, os líderes políticos, se incomodavam com Jesus Cristo, porque o reino deles é aqui. O reino desses políticos é aqui nesse mundo. O reino do Papa, do Buda, do Maomé é aqui nesse mundo. E quando esses homens partem daqui, eles levam milhões para o inferno junto com eles. O Papa não tem poder de levar você para o céu. Pode fazer missa de 7º dia. Nenhum Papa vai ter poder de abrir a porta do céu. Como eu vi aqui na igreja de Porto Ferreira, a estátua de Pedro com 2 chaves na mão. Mentira. Pedro não tem a chave nem do túmulo dele. Em Apocalipse capítulo 1 está escrito: eu, Jesus, eu tenho as chaves da morte e do inferno. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. A porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Eis que eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Ele falou para a igreja de Filadélfia. Deus tinha aberto uma porta da pregação do evangelho. Foi o período que a igreja mais pregou o evangelho na terra. Foi a geração anterior à nossa. Mas hoje nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. É uma igreja que fala que está rica,
que está enriquecida e que não tem falta de nada. Você vê esses grandes templos? Os discípulos chegaram para Jesus e se impressionaram com o templo que rei Herodes tinha mandado edificar. 26 anos. O rei Herodes mandou ele reedificar um templo que tinha sido destruído pelo governo da Babilônia. E eles olharam aquele prédio enorme. Mas Estevão faz uma pregação. Ele foi apedrejado por isso. Ele foi morto quando ele disse que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não habita em casa de tijolos. Ficaram doidos. Tinham acabado de matar Jesus e agora eles mataram Estevão, apedrejado. O mundo tem ódio da verdade. O mundo odeia a verdade de Jesus Cristo. Por isso que ele aparece dizendo assim, no capítulo 14: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém. Se você tiver uma conta, o seu nome tem que estar escrito lá no banco que você é cliente dele. Aí o gerente vai conhecer a sua ficha. E aí o gerente vai te dar um cartão. E depois que o gerente der o cartão, você criou a senha. E aí sim você consegue. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aqui nesse capítulo 14, 15, 16 do Evangelho de João, Jesus fala várias vezes: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, essa é a senha. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado pelo Filho. Deus, a Bíblia diz através do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8: eu não dou a minha glória para ninguém. Os artistas, jogadores de futebol, políticos, querendo aparecer nas mídias como alguém que fez alguma coisa pelo povo. O que esse político fez por você? Fala para mim. O que o padre fez por você? O que esses homens fizeram por vocês? O que eu posso fazer por você? Nada. Nada. A única coisa que eu posso fazer é ser uma testemunha que eu estava morto e ele me ressuscitou. Por isso que ele foi me buscar no lixo. É a única coisa que eu posso falar para você. Eu já rezei para Maria, não adiantou nada. Eu já fui no espiritismo, não resolveu nada. Adianta. Quantas vezes que eu fui enganado de acreditar em religião e de acreditar em homens. Jesus falou assim: eu vou, convém que eu vá. Se eu não for, um outro consolador não virá, mas eu estou indo para buscar. Eu vou e ele vem. Aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas. Ó, que ensina o homem? O profeta Isaías falou que nem os loucos errariam o caminho. Ele vos ensinará todas as coisas. Aí hoje você vê teu filho sentado na internet, vendo um quê? Ensinando ele. Aí você vai lá, vê sua filha, vendo uma prostituta ensinando ela. Aí você vai numa religião para ver o diabo ensinando a família toda. Querem a glória de Deus? Querem roubar a glória de Cristo? Ninguém está à altura dele. Ninguém chegou no seu patamar. Ele está sobre todos. Ele opera o querer e o efetuar. Para que eu vou dar o meu louvor para embaixo de escultura, se Deus não aceita? Para que eu vou dar o meu louvor para a morte, se Deus abomina isso? Andarão como cegos. É o que a Bíblia diz. Andarão como cegos, de um lado para o outro, tentando apalpar e achar alguma coisa. Não encontram. Porque a Bíblia diz que na terra, na sabedoria do homem, ele pode escrever esse montão de livro que está aí na banca. Ali não mostra Deus. Você pode frequentar todas as religiões da terra, não vai mostrar Deus para você. Você pode ler a Bíblia até de ponta cabeça e você não enxergar Deus. Só tem uma maneira do homem enxergar a verdade. É quando ele desce. É quando ele se humilha. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: o homem que não aceita as escrituras, ele é soberbo. Ele delira acerca das questões. E aí ele começa a questionar. É porque a Bíblia não é bem assim? É porque cada um tem sua religião e cada um segue o que quer? Mentira. Jesus disse aqui: o Espírito Santo ensinará vocês. Você quer aprender? O Espírito Santo guiará vocês. Você quer mesmo que ele guie você? Quando Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, sai da sua soberba, joga fora a sua sabedoria humana. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando você está indo para Aparecida do Norte, fazer o quê? Você está indo para onde? Para Tambaú, fazer o quê? Jesus mandou você seguir ele. João explicou isso na carta que ele escreve. João falou assim: devemos andar como Jesus andou. Você consegue imaginar Jesus com a camisa do Palmeiras gritando porco? Os demônios falaram para Jesus: então deixa a gente entrar no porco. Vai lá, tá cheio de demônio lá na torcida do seu futebol. Porco. Porque o porco gosta do pecado, da lama. Por isso que o estádio de futebol é um chiqueiro. É o lugar dos ídolos. É onde o povo vai lá se lamear todo na lama da maldição do pecado. Futebol, Rock in Rio, funk,
Estão tudo lá na lama, dando risada. Um porco dando risada do outro porco. Olha, eu estou mais sujo do que você. E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Você já escutou isso? O Espírito Santo veio guiar, veio ensinar o homem. Aqui mesmo nesses capítulos, Jesus vai dizer que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. Ainda você não se convenceu? Você ainda não se convenceu que é um pecador miserável, condenado? Você está pensando que a Maria vai rogar por você na hora da morte? Você está pensando que você vai reencarnar? Jesus apareceu vivo no mesmo corpo. Jesus não foi para a missa de sétimo dia. Jesus não foi para o purgatório. Ele foi para a cruz. Maldito é o homem que foi pendurado na cruz. Ele se fez maldito. A cruz é uma morte para maldito. A cruz é um símbolo de maldição. Por isso que se você vê satanista usando cruz, você vê roqueiro, maconheiro usando cruz, porque é um símbolo maldito. Foi a arma que o diabo usou para torturar o Filho de Deus. Foi a arma onde o Pai colocou ele. Porque o pecado é maldito. E o pecado tinha que acabar na cruz, na morte da maldição. Por isso que é bem-aventurado aquele que lava. É o único lugar que pode perdoar os nossos pecados. O sangue. O sangue. A Bíblia diz que não devemos beber sangue. Satanista bebe sangue. Tem religião por aí que bebe sangue. E a Bíblia é o único livro que diz: não beba sangue, não coma sangue. Sabia que então colocam sangue no café que você toma? Sabia disso? Que esse pozinho de café que mistura aí no mercado vem sangue de boi? Você acha que isso é à toa? É porque a Bíblia diz que é maldito você beber sangue, comer carne com sangue, carne sufocada com sangue, é maldição. Porque a Bíblia diz que a alma, a vida está no sangue. Por isso que Jesus Cristo derramou o sangue dele na terra. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Ninguém pode fazer nada por você. Vai tentar comprar uma missa de sétimo dia? O que você vai fazer? Comprar uma estátua de gesso? Pendurar um objeto no retrovisor do carro? É isso aí que você vai fazer? Além de Deus não te ouvir e não te receber, você está a caminho do inferno, rejeitando o único sacrifício perfeito que Deus aceita. O único. A gente vê esse monte de igreja evangélica, igreja católica. E por que eles não pregam a verdade da Bíblia? Por que será que esse povo não quer pregar a verdade da Bíblia? Porque se essa cidade conhecesse a verdade, a maioria estava sentado aqui dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas não, é um que passa para lá, outro que passa para cá e ninguém quer escutar.
se fosse um ídolo do futebol, se fosse um ídolo do funk, a praça estaria lotada. Não, quem está aqui não é nenhum ídolo. O que está aqui no nosso meio é Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, o outro Consolador, que veio convencer você do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado porque não acredita em mim. Acho que acredita na Maria, acredita no Buda, acredita no Pedro, no Benedito, no Cristóvão, acredita em todo santo que morreu, mas não acreditam em mim. Não acreditam em mim. O Espírito Santo tentando convencer o homem que Jesus é o único mediador, único Senhor, único Deus verdadeiro. E o mundo falando para você, toda religião é boa. E o diabo ensinando, toda religião leva para o céu. Se a primeira morte é terrível, não é? Como é triste quando a gente recebe uma notícia que uma pessoa querida morreu. Às vezes a gente fica triste de ver até uma pessoa que a gente não conhece, morreu fulano. Aí quando conta o motivo, tem vários. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Tem que morrer. Porque a Bíblia diz que entrou o pecado no mundo e com o pecado entrou a morte. Romanos capítulo 3, todos pecaram. Então todos têm que morrer. Se a primeira morte é terrível, imagina o dano da segunda morte. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado é mais do que feliz aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. O homem foi expulso do jardim do Éden para não comer dessa árvore e viver eternamente aqui nessa terra no pecado. Então o homem teve que sair do jardim do Éden, e a Bíblia diz que Deus colocou um anjo com uma espada para que ninguém entrasse lá. Ninguém pode mais entrar. Se o homem comesse dessa árvore, ele viveria no pecado para sempre, nessa vida, até ele morrer, mas nunca não ia existir a morte, porque ele iria comer a árvore da vida. Até hoje esses artistas ficam fazendo plástico, fazendo cirurgia na cara, fazendo cirurgia no coração, porque eles têm medo de morrer. Está lá os presidentes, os políticos, tudo com medo de ficar velho e com medo da morte. Sabe por que você tem medo da morte? Porque você não conhece o autor da vida. Porque a Bíblia diz: quem tem Jesus tem a vida. Aleluia. O que você tem? Dinheiro? O que você tem? Um carro? Uma casa para morar? O que você tem? Eu não tenho nada. A Bíblia diz que você pode ter nome que está vivo no cartório, mas está morto espiritualmente. Quem tem Jesus habitando dentro dele tem a vida. Quem não tem Jesus é um zumbi andando pela terra, fumando maconha, bebendo cachaça e indo rezar para a estátua, morto. Mas quem tem Jesus conversa com ele e escuta a voz dele. Quem conhece Jesus sabe que ele está vivo, que ele está aqui. E por que você não está aqui?
Sabe por quê? Jesus responde: porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem minha voz. Já faz mais de meia hora que eu estou aqui falando, só apareceu uma ovelha. Só apareceu uma ovelha para escutar. Cadê as ovelhas dessa cidade? Será que não tem? Aqui só tem ovelha para adorar a estátua. Cadê as ovelhas de Jesus Cristo, o sumo pastor? Cadê? Aqui só tem ovelha para adorar futebol, mais outra ovelha aqui. A Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adoram a Deus, o Pai, em espírito e em verdade. João 4, 23, 24, Deus é espírito. Por isso que o diabo fez esse monte de imagem, estátuas, e o povo fica aí dobrando o joelho diante de estátua, rezando para a estátua. E o Salmo 115 diz: tem boca, mas não fala. Senta aqui, ovelha. Vem cá. Eu vi até o padre Fábio de Melo falando assim: olha, católico, se a estátua falar, sai correndo. Até o padre Marcelo, até o padre Fábio de Melo falou isso. Se uma estátua conversar comigo, eu saio correndo. Ué, ele sabe que uma estátua não vale para nada, porque o padre conhece Bíblia. Por que ele não prega a verdade? Maldito o homem que faz uma imagem, diz a Bíblia. Está escrito na Bíblia católica: maldito o homem que faz uma imagem de Deus. Não farás para ti imagem daquele que cai em cima do céu, nem de vivo, nem de morto. Por que o padre, por que não pregam isso? Porque tem medo? Medo de quem? Do Vaticano? Do Papa? Medo de quem? Do Lula? Medo de quem? Da polícia, do exército? Medo de quem? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Mateus 10, 28, não tenha medo dos homens. O homem mata o corpo e não pode fazer mais nada. Se você matar um crente, qualquer um de nós aqui, ó, se você quiser matar, você está mandando ele para o céu. Jesus comprou as suas ovelhas com sangue. Ele nos comprou com o seu sangue. Por isso que a Bíblia diz que somos propriedade particular dele. O homem não pode fazer nada, apenas matar o corpo. Aí Jesus fala: temam a Deus, porque Deus, além de matar o corpo, lança o corpo e a alma no inferno. Bom, amém. Com Deus. É que a geração de hoje não acredita nem em Deus, não acreditam mais no diabo, Muito. não acreditam nem no céu e nem no inferno. É quando você se humilha que Deus abre seus olhos. É só quando você se humilha Glória a Deus, amém. Deus te abençoe, viu, irmão? Fica é aí que na Deus pregação aparece. aí até o fim, viu? Jesus vai te abençoar. Glória a Deus. Tem Bíblia? Tem Bíblia? Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue Pega lá no do carro. Cordeiro. Não é qualquer sangue. Não é no sangue da Maria, não é no sangue do Buda, não é no sangue de Maomé, não é no sangue do boi, nem do bode, e nem dos animais que eram derramados no Velho Testamento, no templo. Eles faziam sacrifícios de animais, mas era para representar o verdadeiro Cordeiro que ia ser morto na cruz. Deus estava tentando falar para aqueles judeus que eram escravos de Faraó no Egito, que Deus ia levantar um libertador chamado Moisés. Moisés era a figura de Jesus Cristo, ia tirar o homem da escravidão, de ficar fazendo torres, de ficar fazendo pirâmides. Você é um escravo da política desse mundo, você é um escravo da religião desse mundo. Enquanto vocês não conhecerem a verdade não liberta você. E aí fica fumando maconha, bebendo cachaça e assistindo futebol e falando: meu Deus é bom. Filme da igreja. Você reconhecer que Deus é bom não salva a sua alma do inferno,
Você reconhecer que Jesus Cristo é bom, não salva você do inferno, porque até o diabo sabe disso. Na sequência do texto, é o último capítulo da Bíblia. Se você lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, você vai ter direito a comer da árvore da vida, eternidade. Por mais plásticas. Fala uma aí que fez uma plástica aí que esticou a cara. Esticou a cara? Fala aí uma artista que esticou. Isis Valverde. O nome é difícil, fala mais. Não, mais fácil. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Por mais que esticou a cara para aparecer na Rede Globo, não adianta. Vai ficar com 80 anos, vai ficar com 90, vai ficar com 100. Dificilmente vai chegar nos 120. Está ordenado ao homem morrer. As nossas vestes precisam estar brancas, limpa. Aí continua. Deus abençoe. Mãozinha. Deus, para que possam entrar na cidade santa pelas portas. Está afastado da igreja. Em João, no capítulo 10, no verso 9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Quando você perde o medo de morrer, aí você passa a viver. O mundo inteiro está com medo dessa doença maldita. O mundo inteiro está com medo de uma guerra nuclear. O mundo inteiro está com medo da fome. Olha lá a situação da Venezuela. Comendo cachorro, tendo que fugir para outro país porque está morrendo de fome. Comunismo, governo do anticristo. Medo não faz parte do calendário de um cristão. O apóstolo Paulo escreveu assim: antes de cortarem a cabeça dele, ele falou assim: combati o bom combate. O apóstolo Paulo andou de cidade em cidade, como nós fazemos, pregando o evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não pedia dízimo, não falava de dinheiro, como nós fazemos. Eu tenho um Deus que me mandou pregar, é Ele que paga minhas contas. Não sou mendigo para ficar pedindo dinheiro para homem. E ele era apedrejado, jogado na cadeia. E os líderes religiosos, os políticos falavam para os apóstolos: parem de pregar esse nome. Para de falar no nome de Jesus Cristo. Para. Senão eles não vão vir mais para a nossa igreja. Para de falar no nome de Jesus Cristo. Senão eles não vão vir mais na nossa congregação. Eles não vão querer vir mais para a missa. Eles não vão querer vir mais para o terreiro de macumba. Quando eles descobrirem que Jesus Cristo habita dentro de nós, eles não vão querer mais religião. Por isso que eles falavam para os apóstolos: vamos jogar eles na cadeia. Jogaram Pedro dentro da cadeia. Fecharam ele no mar, na masmorra. Abaixo, no subsolo. Não tinha janela, não tinha visita íntima, não tinha cigarrinho para fumar. Eu sei o que é ficar na cadeia. Quando eu fiquei na cadeia aqui em Ribeirão Preto, eu fumava mais maconha dentro da cadeia do que na rua. Quem é que dava maconha para os presos? Fala para mim. Quem é que dava maconha para os presos? Os políticos. É por isso que o político pega na mão da religião e os dois
querem destruir Jesus Cristo. As duas bestas descritas no livro de Apocalipse, uma se levanta da política, é o anticristo. Outro se levanta da religião, é o falso profeta. E os dois andam juntos de religião em religião, de cidade em cidade, pregando mentira do diabo. Por isso que Jesus falou, vocês vão de dois em dois, e vocês vão de cidade em cidade, e preguem, que ele morreu para salvar você do inferno, que ele ressuscitou para te dar a vida eterna, e ele vai voltar em breve para levar esse povo que acredita nele, no Jesus das Escrituras. Mas aí termina assim o último capítulo da Bíblia. Ficarão de fora os cães. A Bíblia não está se referindo a um animal, um cachorro. O profeta Isaías fala no capítulo 56, no verso 10, que os cães são falsos pastores. São os falsos pastores, são os cães. Os líderes religiosos são chamados na Bíblia de cães. João 8,44, Jesus chamou eles de filhos do diabo. Ficarão de fora os cães. Quanto à religião, levando o ser humano para o inferno. Cadê os pastores dessa cidade? Nunca vieram aqui nessa praça pregar a verdade para vocês? O padre só sabe falar de Maria e de morte? Nunca falaram a verdade da Bíblia para vocês? Se você morrer hoje, é isso que eu estou interessado em saber. Jovem, você aí que só fica na internet vendo pornografia, usando drogas. É a única coisa que os jovens sabem fazer. Estão sendo levados, arrastados pela onda do homossexualismo. Estão indo para o inferno. Ficarão de fora os cães. Facinho você achar esse texto. É o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22. Ficarão de fora os feiticeiros. Já reparou que o cinema é uma pura feitiçaria? Não existe homem-aranha. Isso é uma bruxaria. Na antiguidade era chamado de quimera. Um ser meio homem, meio animal. A Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Não existe homem morcego, Batman, cavaleiro das trevas. São criações de demônios. O cinema está cheio deles. E tem pastor que leva o filho para ver Batman. Pastor de bode que leva o filho para ir no cinema. Ficarão de fora os feiticeiros. O Lula é um feiticeiro. Botou um monte de feiticeiro lá em Brasília. É um feiticeiro. Presidente que o Brasil tem é um feiticeiro e cachaceiro. Eu não tenho medo de falar isso, não. A verdade é para ser dita e pregada nos quatro cantos da cidade, da rua, do país. Ficarão de fora os bêbados. Pode beber a cachaça que ele quiser, o tanto que ele quiser. Ele pode vir aqui secar a firma inteira da 51 que fica aqui na cidade. Traz o Lula pra cá que ele vai secar a pica da 51. Vai falir a 51 de tanto beber. Mas entrar no céu
Os bêbados não vão entrar. Os feiticeiros não vão entrar. Ficarão de fora os idólatras. Quem é seu ídolo? Neymar? Anitta? Quem é o seu ídolo? Maria? Quem é o seu ídolo? Aparecida? Fátima? Lourdes? Conceição? Santa Dona de Nó? Quem é o seu ídolo? Cristóvão? Benedito? Santo Antônio? Quem é o seu ídolo? Ficarão de fora os idólatras. Os que se prostituem. Morreu hoje? Não conheceu a verdade? A Bíblia diz que você vai ficar de fora. E quem é que vai abrir a porta para você? Se a Bíblia diz que Jesus vai abrir a porta e vai falar para você: eu não te conheço, eu não sei quem é você. Por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo falou que o Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Se não tiver o Espírito Santo habitando em você, você nunca vai entrar nessa porta. Uma porta fechada a 7 selos. E o único que tem poder de tirar os selos é aquele que ressuscitou. Ficarão de fora os que se prostituem. Já pensou uma geração inteira de gay? Uma geração de Sodoma e Gomorra. Você sabe o que a Bíblia diz sobre Sodoma e Gomorra? 5 cidades. Do velho até a criança, todo mundo era gay. 5 cidades. Você sabe o que está acontecendo hoje, João? Jesus falou: como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, vai ser aqui. Por isso que vocês estão virando gay. Porque está escrito aqui nesse livro. Vocês estão virando gay porque está escrito aqui. Homem com cabelo comprido, querendo parecer mulher. Mulher com cabelinho raspado, querendo parecer homem. Homem com roupa de mulher, mulher com roupa de homem. Cometendo torpeza e abominação, diz a Bíblia. Cometendo torpeza e abominação. Por isso que essa geração será destruída. Ficarão de fora os que se prostituem. Ficarão de fora do céu os que se prostituem. É fácil falar que tem uma religião. É fácil falar que você acredita em Deus. O difícil é você negar a si mesmo. Ficarão de fora os homicidas. Homicidas são os assassinos. Os homicidas que cometem aborto. A gente fica tão indignado quando a gente vê um sujeito entrando dentro de uma escola e dando machadada na cabeça de crianças inocentes. A gente fala: esse cara tem que ir para o inferno. Ele vai. Mas aquele que comete aborto vai junto. Ficarão de fora os homicidas. João falou assim: se você não ama seu irmão, você é um assassino. Se você não ama o teu próximo, você é um assassino. Ficarão de fora qualquer que ama e comete a mentira. Como eu disse aqui, e torno a repetir, ninguém pode salvar você. Nem eu, nem o padre e nem o pastor dessa cidade. Nem o Benedito, nem a Aparecida, nem nenhuma Maria. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo,
faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. É Jesus falando. Eu sou o alfa, o homem. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito Santo que está aqui na terra. A esposa é a igreja que está aqui na terra. Dizem vem. E aquele que ouve, não é todo mundo que ouve. Tem um monte de gente aqui passando na praça que está escutando. Está escutando um pregador gritando na rua. Não ouve. Ele só escuta o barulho, mas ele não ouve, porque a palavra não desce no coração dele. A soberba dele não deixa ele ouvir. Ele se julga superior a Deus. Esse é o sentimento que o diabo colocou no coração do homem. O diabo queria ser igual a Deus. Foi isso que o diabo prometeu no jardim do Éden: você vai ser semelhante a Deus. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Essa soberba que não deixa o povo se converter. Quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, qualquer um, branco, negro, pobre, rico, quem quiser, quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. A gente está vendo as profecias se cumprindo. Não tem como você, cidadão de Porto Ferreira, ficar preso numa internet só aprendendo idiotice. Você não foi feito para ficar atrás de futebol bebendo cachaça. Não foi para isso que Deus te criou. Tem coisas boas também. Deus não te criou para você mudar de sexo. A maioria. Mas eu. Deus não criou você para encher a cara de drogas. Mas tem pessoas que não, né? A maioria tá ficando de olho. Deus veio libertar o homem através de Jesus Cristo. Pode criticar, porque Deus é amor. Tá gravando aqui. Tchau. Deus é amor. O amor de Deus é pregar a verdade da Bíblia. Quem não acredita vai para o inferno. Esse que é o amor de Deus. Se o evangélico quiser se salvar, o evangélico vai ter que pregar a verdade. A verdade vos libertará, disse Jesus. A verdade vos libertará. Você quer viver enganado pela religião? Pode continuar. Eu não vim aqui por causa do teu dinheiro. Você quer continuar preso na mentira do diabo? Pode continuar. Tem muita gente indo para o inferno. A maioria dos evangélicos estão indo para o inferno. Católicos, espíritas, ateus estão morrendo indo para o inferno. Pilatos não quis conhecer a verdade. Estava diante de Jesus Cristo e não quis. Por isso que o convite é para quem quiser. É para quem tem sede. Quem ama o mundo. Você que gosta de política, futebol, religião. A Bíblia diz: quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Os evangélicos não gostam da pregação do evangelho, porque não dá lucro. Os evangélicos de hoje gostam de dinheiro.
É por isso que não tem um pastor de verdade aqui na praça da cidade todo dia pregando. Porque eles querem ficar dentro de quatro paredes arrancando dinheiro do pobre. Assim como os padres, como os espíritas, como os budistas. Quer prender o povo em gaiola, escreveu o profeta Jeremias. Prender o povo dentro de uma gaiola religiosa. Para serem presos e mortos pelo comércio religioso. Como escreveu Pedro. Estão mortos duas vezes. Mortos duas vezes. A porta é estreita. E apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Quem ama o dinheiro está amando o diabo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E caindo nessa cobiça se desviaram da fé. Se desviaram da fé. Deixaram de pregar a verdade porque amaram o dinheiro. Por isso que não querem pregar mais a verdade do evangelho. Se desviaram da fé para serem evangélicos corruptos, presos com políticas. Evangélicos corruptos, como o catolicismo, que é um país onde tem um banco, o banco mais rico do mundo, chama-se Vaticano. Isso não é cristianismo. Jesus não mandou fazer banco na terra. Jesus falou para não ajuntar tesouro na terra. Será que o Papa entendeu errado? Ou o Papa quer vender uma fé? Fica com a verdade ou fica com a mentira? É isso que é a pregação do evangelho. Se você quiser ficar com a verdade é Jesus Cristo. Se você quiser ficar com a mentira, vai conversar com o padre, vai conversar com o macumbeiro, vai conversar com o budista, vai conversar com o maometano. Acontecendo ali. Mas o único caminho que leva o homem a Deus é essa porta estreita.